Shalom, meus amigos, mais um dia de quarentena na Terra Santa de Israel. Muitas pessoas têm me escrito e perguntado: Átila, esses sinais que estamos vendo no mundo indicam a chegada do Mashiach, a revelação messiânica. Em primeiro lugar, é preciso dizer que ontem foi Rosh Chodesh e tivemos início no mês de Nissan. O mês de Nissan é um mês muito especial para o nosso povo, porque ele foi o mês de redenção do Egito. Nós fomos redimidos, o nosso povo, e a Torá nos ensina que a revelação messiânica também ocorre em Nissan, ou seja, a redenção no futuro, a Geulah, também vai ocorrer no mês de Nissan. E nós poderíamos elencar diversos acontecimentos que estão contidos no Torá como parte das nossas profecias, mas vejam que está faltando o fundamental. O profeta Eliarro, ele caminha entre nós, mas ele que anuncia a revelação messiânica. Enquanto o profeta Eliarro não se revelar também e anunciar a presença do Mashiach entre nós, isso não vai acontecer. E na medida em que nós sabemos disso, o que nós devemos nos perguntar? O que é a parte mais importante do nosso trabalho, do nosso serviço a Hashem, Vodat Hashem? É nos perguntar se nós estamos preparados para a revelação messiânica. Nós temos milhões de judeus espalhados pela diáspora. Esses judeus estão preparados para deixar os seus negócios, as suas profissões, as suas casas, o seu conforto, o seu luxo, ou até mesmo a sua pobreza, para vir para Israel, para vir a servir o Criador. As pessoas estão preparadas realmente para deixar o conforto das suas vidas e servir a Hashem no momento que não será um momento de paz, mas um momento de guerra. Existe uma visão ingênua-idílica acerca do que será a revelação messiânica. Não será um tempo de paz, será um tempo de guerra. E os que não são judeus, os justos das nações, têm autoridade moral? Você que não é judeu, tem vivido como justo da nação, pode dizer para o Mashiach que está disposto e preparado para servir ao Criador nesse momento de mudança planetária? Essa aqui é a pergunta fundamental que todos nós devemos nos fazer. Estamos ou não preparados para a redenção? A pergunta não é se a redenção vai acontecer semana que vem, ela pode acontecer hoje à noite. Se todo o povo judeu cumprir o Shabat no mundo, o Mashiach imediatamente se revela. Eliarro Hanavi se revela e o Mashiach se revela. A pergunta é, nós estamos preparados, nós temos o mérito para poder ver a revelação messiânica nos nossos dias? Parashá Vaikra nos fala de muitas ofertas, de muitos corbanotes, de muitos sacrifícios, e um deles é intitulado Olev e Yored. E o que significa esse corban? A tradução seria aquela oferenda que sobe e desce. E ela foi chamada assim justamente porque ela consistia em 3 categorias baseadas na posição econômica dos judeus. O judeu rico tinha que dar uma vaca, o judeu de classe média, por assim dizer, deveria dar um pássaro, e o judeu pobre faria apenas a oferta de um pouco de farinha e de óleo. Nós podemos dizer até que esse princípio da Torá seja a taxação das grandes fortunas. Quem pode dar mais, dá mais. Quem pode dar menos, dá menos. Por quê? Porque é uma oferenda baseada na posição econômica de cada pessoa. De fato, um rico não podia de forma alguma trazer até o Beit HaMikdash, até o altar, uma oferta de qualidade inferior. E o que nós aprendemos disso? Que Deus não nos julga a todos com os mesmos parâmetros. Isso é uma tolice. Aquele que possui habilidades naturais maiores do que outros, dele se exigirá muito mais, ele será julgado com muito mais rigor. Ora, se fosse para todos sermos iguais, para todos nós termos sido enviados a esse mundo com as mesmas habilidades, com as mesmas virtudes e com os mesmos defeitos, não haveria por que falar em missões diferentes. Nós somos criados de forma diferente, recebemos recursos diferentes, porque temos missões diferentes. É preciso entender que a diferença, que existe entre nós decorre justamente das midot que nós devemos aperfeiçoar, os traços de caráter, as nossas virtudes. Cada um de nós veio a esse mundo para cumprir uma missão diferente. Isso significa, então, que nós devemos ter a responsabilidade de usar da melhor maneira possível tudo aquilo que nós recebemos. E aí você vai perguntar, Átila, e o pobre pode fazer uma oferta maior do que um pouco de farinha? Ele pode dar uma oferta maior? Também não. O
pobre também não pode dar uma oferta maior. E você vai dizer, mas ele não pode progredir, ele não pode querer se tornar alguém melhor e poder dar uma oferta melhor? É claro, se ele deixar de ser pobre, se tornar classe média ou se tornar um judeu rico, ele pode fazer uma oferta maior. Mas o que nos ensina a Torá quando diz que o pobre não deve fazer uma oferta maior do que aquela que é estabelecida, estipulada na Torá, é que nós podemos e devemos nos esforçar para sermos melhores, mas nós não podemos deixar de sermos conscientes das nossas próprias limitações. Nós não devemos nos pressionar acima da nossa própria realidade. Talvez você não esteja entendendo o que eu quero dizer, o que a Torá nos ensina, mas o que eu estou ensinando a você é algo muito simples. Viva com o que tens. Não tente viver uma vida muito acima das suas posses. No Beit HaMikdash, judeu ou não, você vai trazer um korban correspondente àquilo que você tem. E muitas pessoas no mundo vivem de aparências muito mais preocupadas com os olhos dos outros ou com os olhos nos outros do que propriamente considerando a sua própria condição social, econômica, pessoal, individual. Essa é a maior mensagem da Torá contida aqui nessa paraxá da Torá. O pobre dá farinha, mas vejam que Hashem considera a farinha do pobre como se fosse a alma dele. Porque uma pessoa que tem fome, para ela estar disposta a abrir mão de um punhado de farinha, é como se ele estivesse entregando todo o que ele tem no altar. Um homem rico pode dar 10 vacas, isso não tem o mesmo valor que um punhado de farinha para um homem pobre. Portanto, meus amigos, sejamos o melhor que nós podemos ser, dê o melhor de ti. Essa é a mensagem da Parashá Vaikra. Shabbat Shalom, meus amigos.